Saia já daqui. A casa agora é da minha sogra. Ver minhas roupas jogadas na calçada doeu mais que qualquer ferida física. Foram 30 anos de suor para construir aquele lar, destruídos em segundos pela ingratidão de um filho. Meu nome é Carmen, tenho 60 anos. Ele confundiu meu silêncio com fraqueza. Esta é a história de como levei apenas 1 hora para transformar a arrogância dele em puro desespero. Meu filho estava de pé no meio da sala, vermelho de raiva, as veias do pescoço dele saltadas, os punhos cerrados. Ao lado dele, a Valéria, minha nora, estava com os braços cruzados e aquele sorriso de canto de boca que eu já conhecia bem. O sorriso de quem acabou de ganhar alguma coisa. E sentada no meu sofá bege, aquele que eu comprei em 12 vezes sem juros na loja do centro, estava a Marlene, a sogra da minha nora. Uma mulher de 62 anos, cabelo tingido de loiro, unhas vermelhas compridas, usando um vestido estampado caro demais para uma tarde de domingo. Ela estava mexendo no celular, nem me olhando, como se já fosse a dona daquele lugar. Como é que é, filho? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Firme, mas com um tremor escondido lá no fundo. A senhora ouviu, Carmen. Júnior me chamou pelo nome. Não me chamou de mãe. Me chamou de Carmen, como se eu fosse uma estranha. Pode ir arrumando suas coisas. A casa agora é da dona Marlene. A gente já acertou tudo. Olhei para aquelas 3 pessoas. Meu filho, a mulher dele, a sogra dela. 3 pessoas que estavam dentro da minha sala, respirando o ar da minha casa, pisando no chão que eu tinha lavado na sexta-feira passada. E não reconheci nenhum deles. A Valéria deu um passo à frente. Ela usava um perfume enjoativo, daqueles caros de shopping que fazia minha cabeça doer. É, sogra, já passou da hora da senhora sair daqui. A dona Marlene precisa de um lugar para morar e essa casa está muito grande para a senhora sozinha. Muito grande? Olhei em volta. A casa tinha 3 quartos. Um era meu. O quarto que eu dividia com meu marido por 22 anos, até o dia em que o câncer levou ele. Outro era do Júnior desde que ele voltou a morar comigo há 3 anos, depois que foi despejado do apartamento alugado na Zona Leste porque não conseguiu pagar as contas. O terceiro quarto tinha virado depósito das tranqueiras deles, caixas de sapato da Valéria, roupas velhas, uma bicicleta ergométrica enferrujada que ninguém nunca usou. E como vocês acham que vão me tirar da minha casa? Perguntei, ainda tentando manter a calma. Minha voz estava baixa, mas firme. Firme como as paredes dessa casa que eu paguei tijolo por tijolo. O Júnior enfiou a mão no bolso da bermuda jeans e jogou um papel amassado na minha frente. O papel caiu no chão, perto dos meus pés. Eu abaixei devagar. Minhas costas doem quando eu me curvo rápido demais. E peguei. Isso aqui é uma procuração que a senhora assinou mês passado. Lembra? Para eu resolver os problemas do IPTU. Com essa procuração, eu posso transferir a casa para quem eu quiser. Alisaei o papel com as mãos. Era mesmo a procuração que eu tinha assinado. Lembrei do dia. Foi numa terça-feira chuvosa. O Júnior tinha chegado em casa preocupado, dizendo que tinha chegado uma notificação da prefeitura sobre o IPTU atrasado, que precisava que eu assinasse uma procuração para ele poder ir lá resolver. Eu assinei sem pensar muito. Era meu filho. Eu confiava nele. Mas havia um detalhe que ele não sabia. Júnior, essa procuração é só para pagamento de impostos. Não dá direito de transferência de propriedade. Qualquer tabelião vai te explicar isso. A cara dele mudou. O vermelho da raiva ficou mais escuro. Ele deu 2 passos na minha direção. Alto, forte. Meu filho, que eu carreguei no colo quando tinha febre. Que eu embalei para dormir cantando canções de ninar. Não importa! Você vai sair de qualquer jeito! A gente já trouxe a dona Marlene para morar aqui! Senti meu peito apertar. Não de medo, de tristeza, de decepção tão profunda que parecia que alguém tinha enfiado a mão dentro de mim e arrancado um pedaço. Olhei para a Marlene. Ela estava sentada no sofá como se fosse rainha no trono, mexendo no celular, digitando alguma coisa, nem me olhando na cara, como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. Dona Marlene, a senhora tem escritura dessa casa? Ela nem levantou os olhos do telefone. As unhas vermelhas dela faziam barulho na tela do celular. Tec, tec, tec. Minha filha me disse que está tudo certo. Isso me basta. Então a senhora está sendo enganada. Igual a mim. Foi quando o Júnior perdeu a paciência de vez.
Ele saiu correndo para o quintal, foi até o varal onde eu tinha colocado minhas roupas para secar pela manhã. 2 calças, 3 blusas, minhas roupas íntimas, e arrancou tudo dos pregadores. Voltou para dentro de casa e jogou tudo dentro de uma sacola de supermercado velha que estava pendurada na porta da cozinha. Chega de conversa, sai logo daqui antes que eu te ponha para fora na marra. Ele vinha na minha direção. Os olhos dele não eram mais os olhos do meu filho. Eram os olhos de um estranho, de alguém que eu não conhecia, alguém que tinha se vendido, que tinha trocado a própria mãe por uma promessa vazia de uma vida melhor. Vi meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu amamentei por 1 ano, que eu ensinei a amarrar o sapato, que eu levei para a escola no primeiro dia de aula segurando a mãozinha dele, vindo em minha direção com aquele ódio no olhar. E percebi que eu tinha perdido ele faz tempo. Só não queria acreditar. A Valéria começou a rir. Uma risada alta, estridente, que me deu arrepios. Finalmente, agora a gente pode reformar essa casa velha toda. Esse sofá horrível vai para o lixo. Essa mesa de jantar também. Vou colocar móveis modernos, planejados, bonitos. Olhei para a mesa de jantar. A mesa de madeira maciça que meu marido tinha comprado no nosso primeiro aniversário de casamento. A mesa onde o Júnior comeu mingau de bebê, onde ele fez dever de casa. Onde a gente tomou café da manhã todos os dias durante 40 anos. Peguei minha bolsa, a bolsa velha de couro marrom que estava pendurada na cadeira da cozinha. Não peguei a sacola com as roupas, não peguei nada, nem minhas chinelas, nem meu casaco, nada. Apenas virei as costas e caminhei até a porta. É isso mesmo, vaza. Finalmente essa casa vai ter uma dona de verdade. A Valéria gritou atrás de mim. Abri a porta. O sol da tarde me cegou por 1 segundo. Ouvi a Marlene falando lá dentro. Valéria, cadê o quarto que vai ser meu? Quero o maior. Pode pegar o da sogra, mãe. Ela não vai precisar mais. Desci os 4 degraus da entrada. Meus pés descalços no cimento quente da calçada. Caminhei até a esquina. Cada passo doía, não nos pés, no peito. Na esquina da rua Domingos de Moraes, parei e levantei a mão. Um táxi amarelo parou. Para onde, dona? O motorista era um homem de uns 50 anos, bigode grisalho. Para o cartório da Avenida Paulista. Ele me olhou pelo retrovisor, olhou para meus pés descalços, para minha cara de quem tinha acabado de chorar, embora eu não tivesse derramado uma lágrima ainda. A senhora está bem? Vou estar. Dentro do táxi, que cheirava a aromatizante de carro com perfume de lavanda, peguei meu celular. Minhas mãos tremiam. Disquei o número da doutora Sônia, a advogada da igreja do bairro. Uma mulher de 40 e poucos anos, negra, inteligente, que atendia de graça os casos da comunidade. Alô? Carmen? Doutora Sônia, preciso de ajuda, urgente. O que aconteceu? Meu filho acabou de me expulsar da minha casa. Ele, a mulher dele e a sogra dela. Disseram que a casa agora é da sogra da minha nora, que eu tenho que sair, que eles já acertaram tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, onde você está agora? Num táxi. Indo para o cartório buscar a segunda via da escritura. Ótimo. Quando você terminar, vem direto para o meu escritório. Rua Vergueiro, número 1543. Vou te esperar. E Carmen? Sim? A gente vai resolver isso. Hoje mesmo. Desliguei o telefone. Olhei pela janela do táxi. São Paulo passava rápido lá fora. Prédios, pessoas, vida. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido, como se minha vida não tivesse acabado de desmoronar. Mas dentro do meu peito, alguma coisa estava mudando. A tristeza começava a dar lugar a outra coisa. Raiva. Não, não era raiva, era determinação. Eles achavam que podiam me tirar da minha casa. Da casa que eu paguei com 30 anos de costuras. 30 anos acordando às 5 da manhã. 30 anos pegando o ônibus lotado. 30 anos economizando cada centavo, cada real, cada moeda. Mas eles tinham esquecido de uma coisa. Eu não era mais aquela mulher que abaixava a cabeça. Eu era a mulher que tinha criado um filho sozinha depois que o marido morreu. A mulher que tinha enfrentado patrão mal-educado, cliente que não pagava, conta de luz atrasada, geladeira vazia. E eu não ia deixar ninguém me tirar o que era meu. O táxi parou em frente ao cartório. Paguei com as notas amassadas que tinha na carteira. Desci, meus pés descalços no chão frio do prédio.
A moça do balcão me olhou com pena quando eu pedi a segunda via da escritura. A senhora está sem sapatos. Eu sei, mas preciso desse documento. Agora. 20 minutos depois, eu saí de lá com o papel na mão. A escritura da minha casa, registrada em cartório em 1995, em nome de Carmen Rodrigues da Silva e Paulo César da Silva, meu marido falecido, com a averbação de viuvez feita em 2017. Tudo certinho, tudo legal. Peguei outro táxi. Fui para o escritório da doutora Sônia. Quando cheguei lá, ela já estava com alguém esperando. Um homem de uns 60 anos, magro, de terno. Carmen, esse é o Dr. Carlos, oficial de justiça. Eu contei a situação para ele. A gente vai até sua casa agora. Os três. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você não precisa pagar nada agora, Carmen. Isso é flagrante de esbulho possessório. A gente vai lá, eu notifico seu filho. E se ele não devolver sua casa imediatamente, a gente chama a polícia. Simples assim. E olhei para aqueles dois estranhos que estavam me ajudando mais do que meu próprio filho. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso por mim? A doutora Sônia sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Porque é o certo a fazer, Carmen. E porque eu já vi muita gente ser roubada pela própria família. Não vai ser dessa vez. Antes de continuar. Se o seu próprio filho te expulsasse de casa, da casa que você pagou com 30 anos de trabalho, o que você faria? Deixaria barato? Ou iria atrás dos seus direitos? Conta aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Agora deixa eu te contar o que aconteceu quando eu voltei. Voltamos para minha casa. Eu, a doutora Sônia e o doutor Carlos. 3 pessoas num Uber preto que a doutora chamou. No caminho ninguém falou muito. Eu olhava pela janela vendo a Vila Mariana passar. As ruas que eu conhecia de cor. A padaria onde eu comprava pão todo dia. A farmácia onde eu pegava meus remédios. A pracinha onde eu levava o Júnior para brincar quando ele era pequeno. 1 hora tinha se passado desde que eu tinha saído. 1 hora que pareceu uma eternidade. O carro parou na frente da minha casa. Aquela casa pequena, simples, de portão verde e grade branca. A casa que eu tinha pintado com minhas próprias mãos há 2 anos. Descemos. A doutora Sônia tocou a campainha. Ouvi vozes lá dentro. Risos. A voz da Valéria falando alto. Agora sim a gente vai poder viver em paz. Eles estavam comemorando. Comemorando me terem tirado de casa. A porta se abriu. Era o Júnior. Ele tinha trocado de roupa. Estava de bermuda limpa e camiseta nova. O sorriso dele morreu na hora quando viu quem estava na porta. Mãe? Boa tarde, Júnior. Essa é a doutora Sônia, advogada. E esse é o doutor Carlos, oficial de justiça. A cara dele ficou branca. Branca como papel. O doutor. Carlos tirou uma carteira do bolso e mostrou a identificação oficial. Um documento com foto, carimbo, brasão da República. Júnior, nome completo, Júnior César da Silva, correto? Estou aqui para notificá-lo de que esta residência, localizada na rua Afonso Celso, número 423, pertence legalmente à senhora Carmen Rodrigues da Silva, conforme escritura pública registrada no cartório do 2º ofício desta comarca. Qualquer tentativa de expulsão, transferência ou ocupação indevida da proprietária configura esbulho possessório, crime previsto no artigo 1210 do Código Civil Brasileiro. A senhora que está dentro desta casa sem autorização da proprietária precisa se retirar imediatamente, sob pena de prisão em flagrante por invasão de propriedade. O Júnior ficou parado, boca aberta, sem saber o que dizer. Mas, eu sou filho dela. Eu moro aqui. A doutora Sônia deu um passo à frente. Ela tinha uma pasta preta debaixo do braço. Morar aqui não te dá direito de expulsar a proprietária, Júnior. E muito menos de trazer terceiros para ocupar a residência sem autorização expressa dela. Cadê a outra pessoa que você trouxe? A Valéria apareceu atrás do Júnior. O cabelo dela estava preso num coque. Ela tinha tirado o sapato de salto e estava de chinelo. Que história é essa? Quem são essas pessoas, Júnior? A doutora Sônia estendeu um envelope pardo. Isso é uma notificação extrajudicial. Vocês têm 2 opções. Saem agora voluntariamente, reconhecendo o direito de propriedade da dona Carmen, ou eu vou até o distrito policial mais próximo, que fica a 4 quadras daqui, registro um boletim de ocorrência por invasão de propriedade e tentativa de apropriação indébita, e volto aqui com a polícia militar. A escolha é de vocês.
Tem 1 minuto para decidir. A Marlene apareceu correndo do fundo da casa. Ela tinha tirado o vestido caro e estava de short e blusa. Os cabelos loiros estavam presos com uma presilha. Valéria, o que está acontecendo aqui? A senhora é a Marlene? Perguntou o Dr. Carlos. Sou. E daí? A senhora foi informada de que esta propriedade pertencia à sua filha? Minha filha me disse que a sogra dela tinha doado a casa, que estava tudo certo, que eu podia vir morar aqui. Então a senhora foi vítima de informação falsa. Esta casa pertence legalmente à dona Carmen. A senhora precisa sair imediatamente. A senhora não possui nenhum direito sobre esta propriedade e sua permanência aqui configura invasão. A Marlene olhou para a Valéria, os olhos arregalados, a boca tremendo. Você me disse que a casa era sua, que sua sogra tinha doado tudo para vocês. Eu achei que... Vocês não acharam nada, eu falei. Minha voz saiu firme, fria, uma frieza que eu não sabia que existia dentro de mim. Entrei na minha casa. Passei pelo Júnior, passei pela Valéria, passei pela Marlene. Vocês planejaram me roubar, me tirar da minha própria casa que eu paguei com 30 anos de trabalho, 30 anos de costuras, de dedos furados pela agulha, de noites sem dormir para entregar encomenda no prazo, de economia, de sacrifício, mas esqueceram de uma coisa. No Brasil existe lei, existe justiça, existe escritura registrada em cartório. E eu não sou boba. O Júnior tentou se aproximar de mim, esticou a mão como se fosse me tocar. Mãe, espera, foi mal entendido. A gente pode conversar. Dei um passo para trás. Mal entendido é quando você esquece de avisar que vai chegar tarde. Mal entendido é quando você erra o dia de um compromisso. Você me jogou na rua, Júnior. Arrancou minhas roupas do varal. Jogou dentro de uma sacola como se fossem lixo. Berrou comigo. Me ameaçou. Disse que ia me botar para fora na marra. Isso não é mal entendido. Isso é maldade. Isso é crueldade. E o pior, é filho meu fazendo isso comigo. Filho que eu carreguei dentro de mim por 9 meses. Filho que eu amamentei. Que eu criei sozinha depois que seu pai morreu. Lágrimas desciam pelo rosto dele agora. Mas eram lágrimas que não me comoviam mais. A doutora Sônia olhou para o relógio de pulso. São 16 horas e 42 minutos. Vocês têm até 16 horas e 52 minutos, 10 minutos, para pegar suas coisas pessoais e sair desta residência. Apenas pertences pessoais. Roupas, documentos, objetos de uso individual. Qualquer móvel, eletrodoméstico ou objeto que permanecer aqui será considerado abandono de propriedade e a dona Carmen poderá dispor como quiser, incluindo doar ou descartar. Está claro? A confusão foi imediata. A Marlene chorando alto, correndo para o quarto de hóspedes onde ela tinha colocado as malas. Malas que ela ainda nem tinha desfeito direito. A Valéria gritando, isso é um absurdo, isso é injustiça, eu vou processar vocês, todos vocês, eu vou processar essa advogada vagabunda, esse oficial corrupto, vou processar você também, sua velha inútil. O Dr. Carlos tirou o celular do bolso. Quer que eu ligue para a polícia agora, ou vocês vão cooperar voluntariamente? A Valéria fechou a boca na hora. O Júnior estava parado no meio da sala, olhando para o chão. As mãos tremendo, a cara vermelha, sem coragem de me encarar. Em 15 minutos, eles tinham saído, os 3, com as malas, as mochilas, as sacolas de roupa. A Valéria passou por mim na porta e cuspiu no chão. Literalmente cuspiu. Um cuspe grosso que ficou ali na soleira da minha porta. Você vai se arrepender disso, velha. Você vai morrer sozinha. Ninguém vai estar do seu lado quando você estiver morrendo num hospital. Você vai apodrecer sozinha. Melhor sozinha do que mal acompanhada, respondi. Eles desceram os degraus da entrada, foram para a rua. Chamaram um Uber. Ficaram ali parados na calçada, esperando o carro chegar. Os vizinhos todos olhando pelas janelas. O seu Osvaldo, que morava na casa ao lado havia 40 anos, um senhor negro de 73 anos, ex-policial aposentado, atravessou o jardim e veio até a minha porta. Dona Carmen, tá tudo bem? Eu vi a confusão toda. Se a senhora precisar de alguma coisa, é só chamar. Obrigada, seu Osvaldo. Agora está tudo bem. O carro chegou. Eles entraram. A Marlene chorando. A Valéria xingando baixo. O Júnior de cabeça baixa. O carro partiu. E eles sumiram na esquina.
Quando a porta fechou, sentei no meu sofá bege, o mesmo sofá onde a Marlene tinha sentado como se fosse rainha. O sofá que a Valéria tinha chamado de horrível. A doutora Sônia sentou ao meu lado. O doutor Carlos ficou de pé, guardando os documentos na pasta. Carmen, você vai precisar trocar as fechaduras. Hoje mesmo. Seu filho tem cópia das chaves. Se você não trocar, ele pode voltar quando você não estiver em casa. E vou preparar uma representação para registrar tudo o que aconteceu. Um documento detalhado. Se eles tentarem qualquer coisa de novo, a gente já vai ter tudo documentado. Entendido? Doutora, ele é meu filho. Minha voz saiu cansada. Tão cansada. Eu sei, Carmen. Eu sei que dói. Mas filho ou não, ele tentou te roubar. Ele te expulsou da sua casa. Ele te humilhou. E você não pode deixar isso passar. Amor de mãe tem limite quando vira abuso, quando vira desrespeito, quando vira crueldade. Comecei a chorar. Pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, eu chorei. Um choro que vinha lá de dentro, da alma. Um choro de dor misturada com alívio. Chora, Carmen. Chora agora. Chora tudo, porque depois você vai ter que ser forte, muito forte. Chorei nos braços daquela mulher que eu mal conhecia. Chorei como não chorava desde o dia que meu marido morreu. Naquela mesma tarde, o seu Osvaldo trouxe um chaveiro. Um homem baixinho de uns 50 anos que trocou todas as fechaduras da casa. 3 fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos, portão. Cada fechadura custou R$ 65. No total, R$ 195. Eu paguei em dinheiro que eu tinha guardado numa caixinha no meu guarda-roupa. O seu Osvaldo ficou comigo até o chaveiro terminar o serviço. Depois, tomamos café juntos na minha cozinha. Café preto forte, com pão com manteiga. Dona Carmen, a senhora fez o certo. Não podia deixar eles fazerem isso com a senhora. Eu vi quando aquela moça loira chegou com as malas. Vi a cara de vitória dela. E fiquei com um aperto no peito. Pensei, onde está a Dona Carmen? Mas aí eu vi a senhora saindo de táxi, descalça, e eu soube que tinha coisa errada. O senhor viu e não falou nada? Eu ia falar. Ia bater na porta, mas aí eu vi a senhora voltando com aquelas pessoas. E aí eu entendi que a senhora tinha ido buscar ajuda. Aí eu fiquei de olho aqui, caso precisasse de reforço. Obrigada, seu Osvaldo. Não precisa agradecer, dona. Vizinho é para isso. Agora a senhora vai ficar bem? Vou, seu Osvaldo, vou ficar. Mas eu estava mentindo. Eu não sabia se ia ficar bem. Passaram-se 3 dias. 3 dias que pareceram 3 anos. O Júnior tentou me ligar 17 vezes. Eu contei. 17 ligações em 3 dias. Eu não atendi nenhuma. Mandou 23 mensagens no WhatsApp. Mensagens longas, com textos enormes. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Mãe, por favor, me perdoa. Mãe, eu errei. Errei muito. Mãe, a Valéria ficou furiosa comigo. Disse que a culpa foi toda minha. Mãe, eu não tenho para onde ir. Mãe, responde, por favor. No 4º dia, ele apareceu na porta. 7 horas da manhã. Tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu estava tomando café. Abri a porta, mas não o deixei entrar. Coloquei a corrente de segurança e deixei uma fresta pequena. Mãe, preciso falar com a senhora. Pode falar daí mesmo. Ele estava com a aparência destruída. Barba por fazer, olheira roxa, roupa amassada, um cheiro azedo de quem não tomou banho. Eu errei, mãe. Errei muito. Eu sei disso. A Valéria ficou me enchendo a cabeça, dizendo que a senhora ia deixar a casa para a gente mesmo, que era só uma questão de tempo, que era melhor a mãe dela morar aqui logo, para a senhora poder ir morar num apartamento menor, mais fácil de cuidar. Ela disse que a senhora ia gostar da ideia, que ia ser bom para a senhora. Eu acreditei nela, mãe. Eu fui idiota. Fui fraco, fui covarde. A palavra saiu da minha boca como uma pedra. Foi covarde, ingrato, cruel e maldoso. Você me expulsou da minha casa, Júnior. Me chamou pelo nome, me xingou, jogou minhas roupas no chão, gritou comigo, me ameaçou. Disse que ia me botar para fora na marra. Ele começou a chorar. Aquele choro de homem adulto que parece criança. Ombros tremendo, mãos no rosto. Mãe, me perdoa. Por favor, eu não tenho mais ninguém. A Valéria me deixou. Disse que eu sou um fracasso, que não sirvo para nada, que por minha causa ela perdeu a chance de dar uma casa boa para a mãe dela. Ela me botou para fora do quarto que a gente estava alugando.
Eu estou dormindo no carro, mãe. No banco de trás do meu carro. Olhei para meu filho. O filho que eu tinha gerado. O bebê que tinha saído de dentro de mim. Vi o menino que ele foi. O adolescente que sonhava em ser jogador de futebol. O jovem que arrumou o primeiro emprego. E o homem que ele se tornou. Um homem fraco, manipulado, que tinha escolhido uma mulher em vez da própria mãe. Júnior, eu não sei se consigo perdoar agora. Talvez um dia. Mas uma coisa eu sei. Você não vai mais morar aqui. Nem você, nem a Valéria, nem ninguém. Você vai ter que se virar. Achar um lugar seu, um quarto, uma pensão, qualquer coisa, e aprender a viver com suas próprias pernas, aprender a valorizar o que os outros fazem por você, aprender que mãe não é capacho, que mãe não é escrava, que mãe tem limite. Mas mãe, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar aluguel, as vendas estão ruins, eu devo 3 meses na loja. Então trabalha, Júnior, faz bico, vende coisa na rua, faz o que eu fiz, o que seu pai fez, constrói tua vida com tuas próprias mãos. Porque da minha casa você não vai tirar mais nada. E se tentar de novo, eu vou direto na polícia, sem dó, sem pena, sem perdão. Fechei a porta, ouvi ele do outro lado, chorando, batendo de leve na porta, implorando. Mãe, por favor, só deixa eu entrar para pegar minhas coisas, minhas roupas, meus documentos. Abri a porta de novo, tirei a corrente, deixei ele entrar. Você tem 15 minutos. Pega só o que é seu e vai embora. Ele entrou como um fantasma. Foi para o quarto dele. Ficou ali dentro por 12 minutos. Ouvi gavetas abrindo, armário rangendo, ele chorando baixinho. Saiu com 2 sacolas, uma sacola de roupas, outra com sapatos e documentos. Na porta, ele parou, olhou para trás, olhou para a sala, para a casa. Mãe, eu te amo. Sempre vou te amar, mesmo que a senhora nunca me perdoe. Eu também te amo, filho, mas amor não é o suficiente quando não tem respeito. Ele saiu, e eu tranquei a porta atrás dele. Fiquei ali parada, de costas para a porta, ouvindo os passos dele se afastando, ouvindo o portão abrindo, fechando, o carro dele dando partida, indo embora. E pela segunda vez em 4 dias, eu chorei. Mas dessa vez, era um choro diferente. Era um choro de libertação. 2 semanas se passaram, 14 dias, 336 horas, cada hora sentida, cada dia vivido devagar. Eu morava sozinha agora, de verdade. Pela primeira vez em 60 anos, eu morava completamente sozinha. Sem marido, sem filho, sem ninguém. No começo foi difícil, muito difícil. Eu acordava de madrugada com barulhos que não existiam. Eu preparava café para 2 pessoas por hábito. Eu olhava para o quarto vazio do Júnior e sentia um aperto no peito. Mas aos poucos, alguma coisa começou a mudar. Eu comecei a perceber o silêncio. E o silêncio não era ruim. Era paz, era tranquilidade. Eu não tinha mais que ouvir o Júnior e a Valéria brigando no quarto. Não tinha mais que ouvir a Valéria reclamando da comida, da casa, de mim. Essa casa é velha. Essa comida está sem gosto. Você podia lavar a louça direito. Não tinha mais nada disso. Só eu, meus pensamentos, minha casa, minha paz. Comecei a fazer coisas que eu tinha parado de fazer. Comecei a colocar música para tocar enquanto limpava a casa. Músicas antigas que eu gostava. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Fafá de Belém. Comecei a cozinhar só o que eu gostava. Fiz um frango com quiabo que eu adorava, mas que o Júnior odiava. Fiz uma sopa de mandioca que me lembrava da minha infância. Comecei a arrumar a casa do jeito que eu queria. Mudei o sofá de lugar. Coloquei uma toalha nova na mesa. Comprei flores, crisântemos brancos e coloquei num vaso na sala. E eu comecei a sorrir de novo. Pequenos sorrisos, mas sorrisos verdadeiros. Mas aí, num sábado de manhã, alguma coisa aconteceu. Eu estava na cozinha quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Carmen? É a dona Alzira. Lembra de mim? A gente trabalhava juntas na confecção lá na Zona Leste. Dona Alzira. Uma senhora baixinha, simpática, que tinha trabalhado comigo há uns 15 anos. Lembro sim, dona Alzira. Como a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Mas olha, eu liguei porque eu soube de uma coisa. Soube pelo meu genro que trabalha com o seu Júnior. E achei que você precisava saber. Um aperto no peito. Saber o quê, dona Alzira?
Carmen, seu filho e aquela mulher dele estão planejando alguma coisa. Meu genro ouviu uma conversa. Eles estavam falando de falsificar sua assinatura, de arrumar alguém para fazer uma procuração falsa. Eles querem vender sua casa sem você saber. O mundo girou. Como assim, dona Alzira? É isso que eu ouvi, filha. E olha, eu não ia me meter. Não é da minha conta. Mas eu lembrei de você. Lembrei que você sempre foi uma mulher boa, trabalhadora. E eu não ia conseguir dormir em paz sabendo disso e não te avisando. Desliguei o telefone. Fiquei ali parada, no meio da cozinha, com o telefone na mão. Falsificar a assinatura. Vender a casa sem eu saber. Eles não tinham desistido. Eles tinham mudado de estratégia. Na segunda-feira de manhã, 7 horas em ponto, eu estava na porta do escritório da doutora Sônia. Ela chegou 7h15, segurando um copo de café e uma pasta debaixo do braço. Carmen, o que você está fazendo aqui tão cedo? Doutora, eu preciso de ajuda, de novo. Subimos para o escritório dela. Um lugar pequeno, simples, com uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um arquivo velho e um ventilador de teto que fazia barulho. Contei tudo. A ligação da dona Alzira, a história da falsificação, o plano de vender a casa. A doutora Sônia ficou séria, muito séria. Carmen, isso é grave. Se o que essa senhora falou for verdade, a gente está falando de tentativa de estelionato, falsificação de documento. Isso dá cadeia. Mas eu não quero que meu filho vá preso, doutora. Eu sei, nenhuma mãe quer. Mas você precisa se proteger. Precisa descobrir o que eles estão planejando exatamente. E precisa ter provas. Porque se eles realmente falsificarem sua assinatura e tentarem vender a casa, você vai precisar provar que foi fraude. O que eu faço? Primeira coisa, você vai até o cartório onde sua casa está registrada e coloca uma averbação de alerta. É uma anotação que vai constar na matrícula do imóvel, dizendo que qualquer tentativa de venda precisa da sua presença pessoal, com documento com foto. Isso dificulta muito qualquer fraude. E depois você vai precisar investigar, descobrir o que eles estão planejando, com quem estão falando, se já procuraram alguma imobiliária, se já tentaram fazer alguma procuração falsa. Mas como eu vou fazer isso? A doutora Sônia mexeu no celular, discou um número, colocou no viva voz. Marcelo, sou eu, Sônia. Preciso de você. É urgente. Fala, doutora. Tenho uma cliente aqui que precisa de um serviço discreto, investigação, possível tentativa de fraude imobiliária. Você está disponível? Sempre estou. Manda o endereço. 20 minutos depois, um homem entrou no escritório. Alto, magro, uns 40 e poucos anos, boné preto, jaqueta jeans. Dona Carmen, esse é o Marcelo, ex-policial civil. Hoje trabalha como investigador particular. Ele vai te ajudar. Marcelo sentou e me ouviu contar tudo de novo. Ele ia fazendo anotações num caderninho pequeno. Dona Carmen, a senhora tem foto do seu filho? Da mulher dele? Peguei o celular. Mostrei fotos. O Júnior, a Valéria. Perfeito. A senhora sabe onde eles estão morando agora? Não sei. Tudo bem, vou descobrir. A senhora tem o CPF dele? Tenho. Manda para mim. Com o CPF, eu consigo rastrear endereço, telefone, contas bancárias. Se ele autorizar, claro. Mas geralmente a gente consegue as informações básicas. E vou fazer uma coisa. Vou me passar por corretor de imóveis e entrar em contato com ele. Vou dizer que tenho um cliente interessado em comprar uma casa na região. Vou ver se ele morde a isca. E se ele morder? Aí a gente vai saber exatamente o que ele está planejando. E aí a gente age. Passei o CPF do Júnior para o Marcelo. Passei também o número de telefone dele, o endereço antigo, tudo que eu tinha. Dona Carmen, enquanto o Marcelo investiga, a senhora precisa ficar atenta. Se o seu filho tentar te procurar, atende. Faz cara de mãe arrependida. Finge que está pensando em perdoar ele. Isso vai fazer ele baixar a guarda. Vai fazer ele achar que ainda tem chance de te enganar de novo. Mas, doutora, eu não sei se consigo fingir. Você consegue, Carmen. Você é mais forte do que imagina. E isso não é mentira. É proteção. É inteligência. É estratégia. Saí do escritório da doutora. Sônia, com a cabeça fervilhando, fui direto para o cartório. Cheguei lá 9h30 da manhã. Peguei uma senha. Esperei 40 minutos. Quando fui chamada, expliquei a situação para a funcionária. A senhora quer fazer uma averbação de segurança na matrícula do imóvel? Isso mesmo.
Certo, a taxa é de R$ 142 e leva uns 3 dias úteis para ficar pronta. Paguei. Preenchi os formulários. Saí de lá com um protocolo na mão. 2 dias depois, o Marcelo me ligou. Dona Carmen, bingo! O que você descobriu? Seu filho mordeu a isca. Eu me apresentei como corretor e disse que tinha um cliente interessado em comprar imóveis na Vila Mariana. Ele ficou interessadíssimo. Marcamos um encontro. Amanhã, às 4 da tarde, num café na Avenida Ibirapuera. E aí? Aí eu vou com câmera escondida e gravador. Vou fazer ele falar. Vou perguntar se ele tem algum imóvel para vender. Se ele disser que sim, vou perguntar qual. Se ele falar da casa da senhora, vou perguntar se ele é o proprietário, e aí a gente vai ver no que dá. No dia seguinte, 4h20 da tarde, meu celular tocou. Era o Marcelo. Dona Carmen, você precisa ouvir isso. Ele mandou um áudio pelo WhatsApp. Era a gravação do encontro dele com o Júnior. Voz do Marcelo. Então, Júnior, você disse que tem um imóvel para vender? Voz do Júnior. Tenho sim. Uma casa na Vila Mariana. 3 quartos, garagem, quintal. Lugar ótimo. Voz do Marcelo. A casa é sua? Voz do Júnior. É da minha mãe. Mas ela já está bem velhinha, sabe? Meio caduca. Ela me deu autorização para vender. Inclusive, eu já tenho a procuração aqui. Voz do Marcelo. Posso ver? Silêncio. Barulho de papel. Voz do Marcelo. Essa procuração parece recente. Foi feita quando? Voz do Júnior. Semana passada. Minha mãe assinou. Ela quer vender logo e ir morar num asilo. Ela mesma pediu. Meu sangue ferveu. Caduca. Asilo. Mentiras. Mentiras em cima de mentiras. Voz do Marcelo. E quanto você está pedindo? Voz do Júnior. 450 mil. Mas para venda rápida, eu aceito 400. 400 mil reais. Minha casa valia isso no mercado. Eu tinha consultado no ano passado quando pensei em fazer um seguro. Voz do Marcelo. Bom, vou falar com meu cliente e retorno. Mas olha, só para adiantar, meu cliente vai querer fazer tudo certinho. Vai pedir para um advogado conferir a documentação toda. Você tem a escritura original? Voz do Júnior. Tenho. Está tudo certo. Pode ficar tranquilo. A ligação terminou. Eu estava tremendo. De raiva, de decepção, de tristeza. Dona Carmen, a procuração que ele mostrou é falsa. Eu tirei foto. Mandei para um perito que trabalha comigo. A assinatura não é da senhora. Eles falsificaram. Meu Deus! E tem mais. Eu segui ele depois. Ele foi encontrar com a Valéria e com outra pessoa. Uma mulher mais velha, loira, cabelo curto. A Marlene. A sogra dela. Eles estão juntos nisso. Os 3. E pelo que eu ouvi, eu fiquei perto da mesa, fingindo que estava no celular, eles já têm comprador. Um casal que se interessou. Estão fechando o negócio para a semana que vem. O que eu faço agora? Agora a gente vai para cima deles, com tudo. Naquela mesma noite, reunião no escritório da doutora Sônia. Eu, ela, o Marcelo e o doutor Carlos, o oficial de justiça. A doutora Sônia ouviu as gravações, viu as fotos da procuração falsa, leu as anotações do Marcelo. Carmen, isso aqui é material suficiente para um processo criminal. Falsificação de documento particular, tentativa de apropriação indébita, estelionato. Dá de 2 a 6 anos de prisão. Eu não quero que meu filho vá preso. Eu sei. E eu entendo. Mas você precisa entender uma coisa. Se você não agir agora, ele vai vender sua casa, vai embolsar o dinheiro e você vai ficar na rua, de verdade, sem casa, sem nada. É isso que você quer? Não. Então você precisa ser forte, precisa confrontar ele, com provas, na frente de testemunhas, e precisa deixar claro que se ele não parar, você vai até as últimas consequências, incluindo polícia. Como a gente faz isso? O Marcelo se inclinou para a frente. A gente arma uma cilada, a gente marca um encontro onde ele acha que vai fechar a venda, só que em vez do comprador, quem vai estar lá é a senhora, com a doutora, com o oficial, com as provas. E aí a gente detona. Quando? Quinta-feira. Daqui a 2 dias. Eu vou ligar para ele e dizer que meu cliente quer fechar negócio, que vai levar o dinheiro em espécie, que quer resolver rápido, ele vai cair direitinho. E onde a gente faz isso? A doutora Sônia sorriu. Um sorriso sem alegria. Um sorriso de quem está prestes a fazer justiça. Na casa da Carmen. Na casa que ele está tentando roubar.
Que lugar melhor? Quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu estava na minha sala, sentada no sofá. A doutora Sônia estava na cozinha. O doutor Carlos estava no quarto de hóspedes. O Marcelo estava escondido atrás da cortina da janela, com uma câmera filmando tudo. A campainha tocou. Meu coração disparou. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era o Júnior, sozinho. Ele estava com uma pasta debaixo do braço, roupa social, camisa azul, calça preta, cabelo penteado. Ele tinha feito a barba. Abri a porta. A cara dele ficou branca quando me viu. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu moro aqui, Júnior. Lembra? É minha casa. Ele tentou recuar, mas eu dei um passo para frente e bloqueei a porta. Entra, temos que conversar. Mãe, eu tenho um compromisso. Eu sei, com um corretor chamado Marcelo, que na verdade é investigador particular, e que gravou tudo o que você disse, inclusive a parte onde você me chamou de caduca e disse que eu ia para um asilo. O rosto dele ficou vermelho, depois branco, depois verde. Entre, Júnior. Agora! Ele entrou, as pernas tremendo. A doutora Sônia saiu da cozinha. O doutor Carlos saiu do quarto. O Marcelo saiu de trás da cortina. Senta, eu disse, apontando para o sofá. Ele sentou. A pasta caiu no chão. Papéis se espalharam. Entre eles a procuração falsa. Peguei o papel, olhei. Era mesmo uma falsificação. Uma imitação grosseira da minha assinatura. Você falsificou minha assinatura, Júnior. Mãe, eu posso explicar. Cala a boca. Minha voz saiu tão alta que até eu me assustei. Você me expulsou de casa. Não bastou. Você voltou rastejando, chorando, pedindo perdão. Eu deixei você entrar para pegar suas coisas, e você aproveitou para planejar me roubar de novo. Falsificou minha assinatura. Tentou vender minha casa. Ia embolsar 400 mil reais e me deixar na rua. É isso? Silêncio. Responde. Era a Valéria. Ela que... Não bota a culpa na Valéria. Você é adulto. Você é homem. Você tem 40 anos. As escolhas são suas. A responsabilidade é sua. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. A doutora Sônia colocou um envelope na mesa de centro. Júnior, dentro desse envelope tem cópia das gravações, fotos da procuração falsa, relatório do investigador e laudo pericial comprovando que a assinatura não é da sua mãe. É material suficiente para um processo criminal que pode te dar de 2 a 6 anos de prisão. Ele ficou branco. Mas a sua mãe, mesmo depois de tudo que você fez, ainda não quer te ver preso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai assinar uma confissão, admitindo tudo, a tentativa de fraude, a falsificação, tudo. E vai se comprometer, por escrito, a nunca mais tentar nada contra a sua mãe ou contra essa propriedade. Se você fizer isso, a gente não leva para a polícia. Por enquanto. E se eu não assinar? O doutor Carlos se levantou. Então eu chamo a polícia agora. E você sai daqui algemado. Júnior olhou para mim. Olhou para o envelope. Olhou para os papéis no chão. Me dá a caneta. A doutora Sônia entregou uma caneta e um documento. Ele leu. Leu de novo e assinou. Pronto. Agora sai da minha casa. E não volta nunca mais. A não ser que eu chame. Entendeu? Ele se levantou, cambaleando. Pegou a pasta vazia do chão. Na porta, ele parou. Mãe, eu realmente sinto muito. Eu também, Júnior. Eu também sinto muito. Sinto muito por ter criado um filho que virou isso. Ele saiu. E dessa vez, eu sabia que era para sempre. Passaram-se 3 dias desde que o Júnior tinha assinado a confissão. 3 dias de uma paz estranha. Uma paz que parecia a calmaria antes da tempestade. Na manhã de domingo, eu estava fazendo café quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Carmen? Aqui é a Marlene. Gelei. A senhora ligou para quê? Para conversar. A gente precisa conversar. Pessoalmente. É sobre o Júnior. É sobre a Valéria. É sobre essa confusão toda. Eu acho que a gente pode resolver isso de forma civilizada. Sem advogado. Sem ameaça. Só nós. Mulher para mulher. A senhora quer conversar? Aqui na minha casa? Isso mesmo. Eu, você, o Júnior e a Valéria. Os 4. A gente senta, conversa e resolve isso. Algo no tom de voz dela me deixou desconfiada. Era doce demais, calmo demais, falso demais. Que dia? Hoje mesmo. De tarde. 5 horas. Pode ser? Pode. Desliguei. Imediatamente liguei para a doutora Sônia.
Doutora, eles querem vir aqui hoje, os 4. Dizem que querem conversar, resolver as coisas civilizadamente. Silêncio do outro lado. Depois, Carmen. Eles não querem conversar. Eles querem tentar mais uma vez. Seja lá o que for que estão planejando. Mas olha, deixa eles virem. Deixa eles falarem. Mas eu vou estar lá, escondida, com o Marcelo, e com uma surpresa que eu preparei para eles. Que surpresa? Você vai ver. 5 da tarde em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Lá estavam os 4. O Júnior, a Valéria, a Marlene e mais uma pessoa que eu não conhecia. Um homem de uns 50 anos, gordo, suado, segurando uma pasta de couro. Carmen, esse é o Dr. Reinaldo, advogado. Ele veio para ajudar a gente a resolver tudo de forma legal, disse a Marlene com aquele sorriso falso. Entrem. Eles entraram. Sentaram na sala. O Júnior no sofá, a Valéria ao lado dele, a Marlene na poltrona. O tal doutor. Reinaldo ficou de pé, com a pasta debaixo do braço. Dona Carmen, meu nome é Reinaldo Tavares, sou advogado. Fui contratado pela dona Marlene para mediar uma resolução amigável desse conflito familiar. Que conflito, doutor? Bem, pelo que me foi relatado, houve um mal-entendido. Seu filho tentou fazer uma procuração para facilitar a venda da casa, mas parece que não tinha autorização. No entanto, a família gostaria de propor um acordo. A senhora assina uma procuração válida, autorizando a venda. A casa é vendida por R$400 mil. Desse valor, a senhora fica com R$50 mil, o suficiente para a senhora comprar um apartamento pequeno ou ir morar numa casa de repouso confortável. E o restante fica para o seu filho, que vai usar para recomeçar a vida. Todo mundo sai ganhando. Olhei para aquele homem, para a cara dele, para a pasta dele, para a caneta cara que ele tinha no bolso. E se eu não quiser assinar? O Dr. Reinaldo trocou um olhar com a Marlene. Dona Carmen, a senhora já tem 60 anos, está sozinha, sem família, sem apoio. Essa casa é grande demais para a senhora. A manutenção é cara, e a senhora não está ficando mais jovem. Daqui a alguns anos, a senhora pode precisar de cuidados, de ajuda. E quem vai cuidar da senhora? O seu filho. Por isso, o melhor para todos é fazer esse acordo agora, enquanto a senhora ainda tem discernimento. Enquanto eu ainda tinha discernimento, eles estavam insinuando que eu estava senil, que eu não tinha capacidade de decidir. Foi quando a doutora Sônia saiu da cozinha. Boa tarde, meu nome é Sônia Ribeiro, sou advogada da dona Carmen. E o senhor é? A cara do Dr. Reinaldo mudou. Sou Reinaldo Tavares, advogado, inscrito na OAB de São Paulo sob o número... Não precisa, eu já conheço o senhor. O senhor foi suspenso da OAB há 2 anos por conduta antiética, especificamente por induzir clientes idosos a assinar procurações fraudulentas para a venda de imóveis. O senhor foi reabilitado há 6 meses, mas está sob supervisão. E, pelo visto, voltou aos velhos hábitos. O homem ficou vermelho. Isso é uma acusação grave. É uma constatação, baseada em fatos públicos. E o senhor está aqui tentando convencer uma senhora de 60 anos, que, por sinal, tem plena capacidade mental atestada por laudo médico que eu solicitei semana passada, a assinar uma procuração para entregar sua casa por R$50 mil. Uma casa que vale R$400 mil. Isso é abuso. Isso é tentativa de apropriação indébita. E eu vou reportar isso para a OAB hoje mesmo. O Dr. Reinaldo pegou a pasta dele. Eu não preciso ouvir isso. Vim aqui de boa fé. O senhor veio aqui para participar de um golpe e agora vai sair, antes que eu chame a polícia. Ele saiu, praticamente correndo. A Marlene se levantou. Que absurdo! Isso é uma armação. A armação é o que vocês 3 estão fazendo, dona Marlene. E eu tenho provas, provas de tudo. A doutora Sônia colocou uma pasta grande na mesa de centro. Abriu. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Isso aqui é o extrato bancário do Júnior, conseguido legalmente, através de requisição judicial, após a tentativa de fraude documentada. Mostra que ele recebeu, no dia 15 do mês passado, uma transferência de R$15 mil vindo da conta da Valéria, e que a Valéria recebeu, no mesmo dia, uma transferência de R$20 mil vindo da conta da senhora, dona Marlene. A Marlene ficou pálida. Isso significa que a senhora financiou a tentativa de golpe. A senhora pagou R$20 mil para a sua filha e para o seu genro tentarem roubar a casa da dona Carmen.
Isso faz da senhora coautora do crime. Isso dá cadeia. Eu só estava ajudando minha filha. A senhora estava financiando um golpe. A Valéria se levantou. Chega! Não vamos ficar aqui ouvindo essas mentiras. Vamos embora. Podem ir. Mas antes vocês vão ouvir uma coisa. O Marcelo apareceu da varanda. Ele tinha uma câmera na mão. Tudo o que foi dito aqui foi gravado. Vídeo e áudio. A tentativa de coagir a dona Carmen a assinar uma procuração em troca de R$ 50.000. A presença de um advogado suspenso. Tudo. E essas gravações já estão salvas em 3 lugares diferentes. Na nuvem, no computador da doutora Sônia e no meu HD externo. O Júnior finalmente falou. A voz baixa, trêmula. Mãe, eu não queria chegar a esse ponto. Mas chegou, Júnior. Você chegou. E agora eu vou te falar uma coisa. Você tem 24 horas para devolver os R$ 15.000 que você recebeu da Valéria. Não importa como. Vende o carro, pede emprestado, faz o que for, mas devolve. E a Valéria tem 24 horas para devolver os R$ 20.000 para a dona Marlene. Se vocês fizerem isso, e se vocês assinarem um termo de compromisso dizendo que nunca mais vão se aproximar de mim ou tentar qualquer coisa contra mim ou minha propriedade, eu não vou para a polícia. E se a gente não fizer? A Valéria desafiou. A doutora Sônia sorriu. Então, amanhã de manhã, 9 horas, eu protocolo uma queixa-crime no Ministério Público por falsificação de documento, tentativa de apropriação indébita, estelionato e formação de quadrilha. Os 3 vão responder processo criminal e vão ter que explicar para um juiz de onde veio esse dinheiro e o que vocês estavam planejando fazer com ele. E Dona Marlene especificamente vai ter que explicar por que financiou um golpe contra uma senhora de 60 anos. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. A Marlene começou a chorar. Um choro alto, dramático. Eu não sabia. Minha filha me enganou. Ela disse que a casa já era dela, que a sogra tinha doado. Mentira, eu disse. A senhora sabia. A senhora sentou no meu sofá no dia que eles me expulsaram, como se fosse dona. A senhora nem me olhou na cara. A senhora sabia exatamente o que estava acontecendo e, mesmo assim, topou. A Valéria explodiu. Você é uma velha amarga, uma velha sozinha que não tem mais nada na vida. Podia pelo menos ajudar o seu filho. Eu ajudei o meu filho a vida inteira. Minha voz saiu como um grito. Eu criei ele sozinha depois que o pai morreu. Paguei escola, paguei roupa, paguei comida, deixei ele morar aqui de graça por 3 anos. Fiz comida para ele e para você, lavei roupa de vocês. E como vocês me pagaram, me expulsando de casa, tentando me roubar, falsificando minha assinatura, tentando me fazer passar por louca. Respirei fundo. Agora saiam, os 3, e não voltem, nunca mais, a não ser para trazer o dinheiro de volta e assinar o termo. Aí vocês entregam tudo para a doutora Sônia e vão embora, para sempre. O Júnior se levantou. Ele olhou para mim, um olhar de derrota. Mãe, eu... Não tem mais o que falar, Júnior. Não tem mais desculpa. Não tem mais choro. Não tem mais perdão. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Eles saíram. Os 3, em silêncio. Quando a porta fechou, minhas pernas fraquejaram. Sentei no sofá. A doutora Sônia sentou ao meu lado. Você foi incrível, Carmen. Eu não me sinto incrível. Eu me sinto cansada. Muito cansada. Eu sei. Mas você fez o certo. Você se defendeu. Você lutou. E você ganhou. O Marcelo guardou a câmera. Dona Carmen, por via das dúvidas, eu vou instalar câmeras de segurança aqui, na frente, nos fundos e na lateral, conectadas no seu celular. Se alguém se aproximar da casa, você vai saber, de qualquer lugar. Obrigada, Marcelo. Não precisa agradecer. É meu trabalho. No dia seguinte, 12:00, o Júnior apareceu na porta, sozinho, com um envelope na mão. Entreguei para a doutora Sônia, que estava comigo. Ela abriu. Dentro, R$ 15.000 em dinheiro e um papel assinado. É a confissão dele, dizendo que devolveu o dinheiro e que se compromete a nunca mais tentar nada, explicou a doutora. E a Valéria, a Marlene? Ainda não apareceram. 2 horas depois, a Valéria apareceu, também sozinha, também com um envelope, R$ 20.000 e um papel assinado. A minha mãe mandou dizer que não quer mais contato, que a senhora ganhou.
Que a senhora pode ficar com a sua casinha velha e morrer sozinha nela. Pelo menos eu vou morrer na minha casa, não na casa de outra pessoa. Ela saiu batendo a porta. A doutora Sônia guardou os envelopes, os papéis, as confissões. Pronto, Carmen. Acabou. Você está livre. Sua casa continua sua. Você tem as confissões deles por escrito, e se eles tentarem qualquer coisa de novo, você tem material suficiente para acabar com eles na justiça. Acabou mesmo? Acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado. Não de verdade, porque a dor da traição não some com papel assinado. A dor da traição fica, para sempre. 2 meses se passaram. 2 meses de silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal do Júnior, da Valéria ou da Marlene. E eu estava bem com isso, melhor do que eu esperava. Comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Comecei a viajar. Peguei um ônibus para Santos e passei um fim de semana na praia, sozinha. Andei na areia. Tomei sorvete. Assisti o pôr do sol. Comecei a fazer aulas de artesanato na igreja. Aprendi a fazer crochê. Fiz uma toalha de mesa linda, com flores brancas e amarelas. Comecei a sair com amigas. A dona Célia, a dona Lourdes, a dona Irene. Mulheres da minha idade que também tinham histórias. Histórias de traição, de decepção, mas também de recomeço. Minha casa continuava minha. Limpa, organizada, silenciosa. Mas era um silêncio bom. Um silêncio de paz. Um dia, estava eu na cozinha fazendo brigadeiro. Sim, eu voltei a fazer doce, coisa que eu não fazia há anos, quando o celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Carmen? Aqui é o doutor Fernando, médico do Pronto-Socorro Municipal. A senhora é mãe do Júnior César da Silva? Meu coração gelou. Sou. Seu filho deu entrada aqui há 1 hora. Ele sofreu um acidente de carro, batida frontal. Nada grave, felizmente, mas ele está em observação e pediu para ligar para a senhora. Ele está bem? Está. Fratura no braço esquerdo, alguns cortes, mas nada que comprometa. Ele vai ficar em observação hoje e deve ter alta amanhã. A senhora quer vir? Olhei para a panela de brigadeiro no fogão, para a cozinha, para a casa. Vou sim, doutor. Já estou indo. Cheguei no hospital 40 minutos depois. Fui até a recepção. Perguntei pelo Júnior. A moça me mandou para o 3º andar, leito 12. Subi de elevador, meu coração batendo forte. Cheguei no leito 12. Tinha uma cortina fechada. Abri. Lá estava ele, meu filho, deitado na maca, o braço esquerdo engessado, um corte na testa, roxos no rosto. Os olhos dele se encheram de lágrimas quando me viu. Mãe! Sentei na cadeira ao lado da maca. O que aconteceu? Eu estava voltando do trabalho. Um cara passou o sinal vermelho, bateu na lateral do meu carro. O carro capotou. Eu achei que ia morrer, mãe. Eu achei que ia morrer e que a última coisa que você ia lembrar de mim eram aquelas coisas horríveis que eu fiz. Segurei a mão dele. A mão direita, a que não estava machucada. Mas você não morreu. Você está aqui. Eu sei. E eu preciso te falar uma coisa. Uma coisa que eu devia ter falado há muito tempo. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por tudo. Por ter te expulsado de casa. Por ter tentado te roubar. Por ter falsificado sua assinatura. Por ter acreditado naquela mulher em vez de acreditar em você. Eu fui um covarde, um idiota, um filho horrível. E eu não espero que você me perdoe. Eu só queria que você soubesse que eu sei o que eu fiz. E que eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Fiquei em silêncio por um tempo. Olhei para ele, para o homem que ele tinha se tornado. Quebrado, machucado, mas talvez, finalmente, consciente. Júnior, eu não sei se eu consigo perdoar completamente. Não agora, talvez nunca. O que você fez me machucou de um jeito que eu não consigo nem explicar. Você me tirou a confiança, me tirou a paz, me fez duvidar do meu próprio filho. Eu sei, mãe, mas eu não quero que você morra. Eu não quero que você sofra, porque apesar de tudo, você ainda é meu filho, e eu ainda te amo. Eu só não sei se consigo ter você perto de novo. Ele chorou. Chorou como criança. Eu entendo. Eu mereço. Ficamos ali por mais 1 hora, conversando, devagar, sobre coisas pequenas, sobre o acidente, sobre o trabalho dele, sobre como ele tinha terminado com a Valéria definitivamente. Ela tinha ido embora para o interior com a mãe, para a casa de uma tia. Quando fui embora, dei um beijo na testa dele. Melhora, filho, e pensa bem sobre o tipo de homem que você quer ser.
Eu vou, mãe, eu prometo. Hoje, 4 meses depois daquele dia no hospital, eu moro sozinha na minha casa. A casa que eu paguei, a casa que eu defendi, a casa que continua sendo minha. O Júnior me liga uma vez por semana. Eu atendo. A gente conversa. Poucos minutos, mas conversa. Ele está morando num quarto alugado. Está trabalhando. Está pagando as contas dele. Está, pela primeira vez na vida, se virando sozinho. Ele pediu para vir visitar. Eu disse que ainda não, que ainda dói, mas que talvez um dia. Ele disse que entende, que vai esperar, que vai me provar que mudou. Eu não sei se acredito, mas eu quero acreditar, porque no fundo, eu ainda sou mãe. Mas uma coisa eu aprendi: amor de mãe tem limite quando vira desrespeito, quando vira abuso, quando vira maldade. E eu aprendi que eu mereço respeito, eu mereço dignidade, eu mereço paz. Passei a vida inteira construindo família, construindo casa, construindo futuro. E quando tentaram me tirar tudo, eu descobri que eu tinha uma força que eu nem sabia que existia. A força de dizer não, a força de lutar, a força de escolher eu mesma. Minha casa continua aqui, pequena, simples, mas minha. E eu vou ficar aqui até o dia que eu morrer, porque essa casa não é só tijolo e cimento. Essa casa é minha dignidade, é meu suor, é minha vida. E ninguém vai me tirar isso de novo. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha esse vídeo. Às vezes, a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de lutar pela gente mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica na próxima história que está passando aí na sua tela. Tem muito mais história de superação, de justiça e de dignidade te esperando. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você merece respeito. Sempre.